Opa, tudo bom? Aqui é o Everton. Estamos mais uma vez aqui para dar sequência no nosso conteúdo. Hoje eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto. A gente veio na sequência falando sobre custos de vazamento de ar comprimido, geração de água em sistemas pneumáticos. Posterior a isso falamos sobre a ISO 85731. Falamos de assuntos que realmente envolvem custos. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho da hidráulica. Falei no início desse projeto, desse desafio, que a gente falaria um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de pneumática, um pouquinho de eletromecânica, um pouquinho de hidráulica, enfim. Vamos tentar dinamizar e tentar trocar experiências sobre redução de custo operacional dentro da indústria mesmo. A pneumática, a eletromecânica e a hidráulica, cada uma tem suas particularidades. Mas eu confesso para você que a hidráulica é a minha queridinha. Então, gosto muito de falar sobre hidráulica, tem um campo muito grande, né? Muito ainda para se aprender, muito para se passar. Essa semana que passou, por duas oportunidades, a gente que lida no dia a dia com a hidráulica acaba achando alguns assuntos muito comuns para a gente, né? Mas andando dentro de uma fábrica e conversando com algumas pessoas, eu via dificuldade, as pessoas com uma grande cautela em falar de hidráulica, né? Estávamos numa reunião fazendo uma programação para uma implementação que a gente vai fazer, e aí a pessoa me comentando, não, porque com a hidráulica a gente tem que ter bastante cautela, porque a gente sabe como funciona, e de fato, realmente tem que ter cautela. Mas a hidráulica ela tem muito ainda para ser explorada. Isso me motiva a estar aqui dando continuidade aos assuntos. Também com uma outra pessoa, numa outra empresa, a gente verificando, fazendo uma inspeção de um equipamento, e a pessoa comentando, mas a hidráulica é complicada, a hidráulica é difícil, quando dá um problema na hidráulica é difícil diagnosticar. E de fato não é fácil. Existem estudos que dizem isso, que 95% do tempo na manutenção, quando a gente fala em hidráulica, né, nós gastamos para identificar os problemas e 5% para fazer as correções ou tomar as ações. Então, de fato, quando ocorre um problema, diagnosticar o problema é muito difícil. Por isso que as nossas conversas serão sobre executar as manutenções da forma correta, para que a gente possa ter a menor incidência possível de manutenções corretivas ou de paradas de máquina por problemas de sistemas hidráulicos e trabalhar sempre nas manutenções preventivas e preditivas. Então esse é o objetivo. Automaticamente a gente vai ter redução de custos. Mas o que eu gostaria de falar um pouquinho hoje aqui é sobre vazamento. Vazamento zero é o conceito. Tá? A gente falou sobre vazamento zero em pneumática e agora eu gostaria de falar sobre vazamento zero em hidráulica. Vazamentos, nós temos os vazamentos externos e os vazamentos internos. Vazamentos internos, os custos envolvidos, eles são custos ocultos. Por quê? Porque você perde em produção, não é visível a você. Talvez você tenha a percepção porque a máquina vai ficar mais lenta, a máquina vai perder produtividade. Então, desta forma que você vai enxergar os custos dos vazamentos internos. Os vazamentos externos, por sua vez, eles geram custos visíveis. Por quê? Porque você vai ter um custo de reposição de óleo, daquele óleo perdido, você vai ter um custo de impacto, talvez, dependendo da situação, um custo de impacto ambiental, talvez, né, dependendo da aplicação, e um custo de descarte do óleo, porque automaticamente se o óleo vaza, ele vai para algum lugar. Se ele não foi para o meio ambiente, na realidade, vamos lá, fazer uma ressalva que ele não pode ir para o meio ambiente, porque você tem um problema, você vai gerar um passivo ambiental muito grande, então ele não pode ir para o meio ambiente, mas por isso que existem contenções e você tem que tomar um cuidado em sistemas hidráulicos para prever essas situações. E o óleo, logicamente, que ele acaba vazando para o meio externo, né, para a parte de fora do equipamento, você vai ter que descartar. Então esse descarte de óleo também gera um custo. Então você vai ter um custo duplo, um custo de compra do óleo para reposição e um custo de descarte do óleo para uma empresa que vai fazer a destinação correta, certo? Então você tem um custo duplo. Então você tem aí uma variável entre vazamentos externos
e vazamentos internos. Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho para você aqui custos sobre vazamentos externos. A gente sempre procura falar aqui de forma monetária, de forma com que impacte, de forma com que você consiga enxergar. Você já sabe, na maioria das vezes, está intrínseco, mas você não consegue organizar as informações e visualizar. E eu sempre procuro organizar aqui de uma forma com que você veja o impacto que isso gera. Então eu gostaria de que você me acompanhasse aqui. Vou abrir o computador e vou espelhar para você a tela para que você possa me acompanhar junto desses custos. Depois a gente retorna aqui e aí eu vou falar um pouquinho para você de como que a gente pode prevenir essas situações. Bom, então aqui, como eu comentei para vocês, vamos falar um pouquinho sobre vazamento zero, vazamentos internos e externos em sistemas hidráulicos. E eu queria trazer para você para a tela, para que a gente pudesse dar continuidade aqui no conteúdo. Bom, esses vazamentos, eles estão presentes em todos os segmentos da indústria, tá? Seja ela na indústria de manufatura, onde a gente aqui pode ver uma injetora, o cara repondo óleo e os vazamentos ocorrendo. Então, uma questão que eu não tinha comentado antes é que, além do passivo, nós temos um problema muito grande em relação aos vazamentos, que são os riscos de acidentes. E, de fato, existem, porque eu costumo ir em vários tipos de máquinas, verificar situações e aplicações, e principalmente em mezaninos de máquinas, como existe uma visibilidade muito menor, né, ela não está exposta, então costuma haver sim vazamentos, chega a se ter lâminas de óleo em cima da máquina, né, no mezanino de máquina, na parte superior do reservatório. Então esse é um problema ligado à questão de custo, à questão de reposição, a custo de descarte, a custo ambiental em algumas situações e a riscos de acidente de trabalho. Então essa é uma precaução que tem que ter sim. Então, os vazamentos eles podem estar presentes desde a indústria de manufatura, máquinas para construção civil, vazamentos externos e internos, linha agrícola, também os sistemas hidráulicos dos tratores. Este sim, o risco, a questão ambiental, ela é agravada porque é impossível, você não tem como fazer as contenções. Então aí você tem uma contaminação direta ao solo do fluido hidráulico, né? Então vamos lá, onde eu gostaria de apresentar para você. Então assim, a gente sempre procura trazer para a questão monetária, né? Eu fiz uma simulação na próxima tela, mas aqui nós temos um volume, tá? Um gráfico onde a gente expressa em volume vazamentos, e este aqui seriam custos anuais de vazamentos. Então se nós temos aí uma gota de óleo a cada 10 segundos, na parte superior, deixa eu puxar o mouse aqui para você, na parte superior, tá? Uma gota a cada 10 segundos. No fim de um ano, nós vamos gerar 95 litros de óleo em desperdício. Vamos gerar? Não, vamos perder. Se você tem, por outro lado, um vazamento de uma gota a cada 5 segundos, voltando ali, vamos considerar que uma gota a cada 10 segundos, quando você tem um vazamento na máquina, ele é um vazamento muito possível mesmo. Se você tem uma gota a cada 5 segundos, você, ao longo de um ano, você acaba tendo uma perda de 190 litros de óleo. E assim sucessivamente, uma gota por segundo, 950 litros de óleo ao ano, 3 gotas por segundo, 2.800 litros de óleo ao ano. Logicamente que essas situações, quando se agravam mais, são situações um pouco mais difíceis de ocorrer. Até porque se você tem um vazamento, um escorrimento, um vazamento de 3 gotas por segundo, por exemplo, logicamente que as ações elas precisam ser imediatas ou o mais rápido possível, porque você não vai ter volume de óleo para sustentar durante um ano. São perdas grandes. Mas em relação a, principalmente as duas primeiras linhas, é sim comum, ou então é sim uma situação que é passível de acontecer, porque eu já estive, como comentei para vocês, em outras situações, em alguns segmentos, e isso ocorre sim. Existem volumes de reposição de óleo grande, custos mensais e anuais muito grandes de reposição de óleo. Então, aqui fazendo uma simulação, se nós tivéssemos uma gota
de óleo em vazamento em 5 segundos, nós teríamos ao fim de um ano 190 litros de óleo perdido. Vamos supor que nós estivéssemos usando o óleo mais barato do mercado hoje, seria o óleo mineral lubrificante, o parafínico, o ISO-VG68, tá? Que é um óleo muito conhecido. Nós teríamos aí, vamos considerar o custo na nossa região para uma revenda de R$ 8,50 o litro, R$ 8,50 o litro. Então, fazendo essa conversão de 190 litros ao custo unitário do litro, nós teríamos, ao longo do ano, um custo ou um gasto, vamos considerar gasto, de R$ 1.615. Agora, isso a gente está falando de uma gota em 5 segundos, que é possível de acontecer um único ponto de vazamento. Porém, sabemos que, principalmente no meio mobil, né, indústria da construção civil, ou florestal, ou mineração, onde é um pouco mais difícil de se executar as manutenções, né? E se eu tiver, então, uma situação que eu tenha 50 máquinas na minha frota que apresentem um único ponto de vazamento cada uma. Ah, mas 50 máquinas, é possível isso? 50 máquinas com vazamentos? Estou supondo uma situação. É possível? É, porque existem frotas de máquinas, principalmente na área florestal. Conheço frotas de máquinas com mais de 200 máquinas na área florestal, 250 máquinas. Então, 50 máquinas com vazamentos, talvez uma situação um pouco difícil, mas que é possível é. Então, se nós tivéssemos 50 máquinas com um vazamento de uma gota por segundo, nós teríamos um gasto anual aí de R$ 80.750 apenas para suprir os vazamentos dessas máquinas. Então, é um valor expressivo? Sim, é um valor expressivo, porque R$ 80 mil é um custo que poderia sanar, poderia se resolver esses vazamentos e poderia estar sendo utilizado para investimento nas máquinas, enfim, no custo da manutenção, né? Então, é realmente um custo bem significativo. E como fica o vazamento interno, então? Falamos de vazamento externo, volto a falar de vazamento externo depois, mas eu gostaria de exemplificar aqui numa imagem didática para que vocês possam entender a questão do vazamento externo, desculpa, do vazamento interno. Eu vou exemplificar apenas em um cilindro, um atuador linear, e depois nós podemos expandir esse mesmo exemplo para todos os componentes hidráulicos. Em relação ao vazamento interno, conforme eu havia comentado, os custos gerados são custos de perda de produção. Uma máquina mais lenta, enfim, são custos que são ainda mais altos, porque a produção da máquina é uma questão que você está retendo lucro de produção. Então, isso, no fim da cadeia produtiva, esse custo se torna muito maior. Tá? Então, vamos considerar aqui, vou tentar puxar o mouse aqui para a gente ver se a gente consegue exemplificar, explicar um pouquinho sobre os atuadores, sobre os componentes hidráulicos. Nós temos aqui a construção, a vista em corte de um cilindro hidráulico, um atuador linear. Tá? Então aqui os pontos de vazamentos, eles estão ligados ao êmbolo. Tá? Esta parte aqui onde eu estou passando o mouse no centro da camisa é um êmbolo de um cilindro duplação, composto de o sistema de vedação através de gacheta Polypack. Elas estão viradas uma para cada lado da câmera, então identificamos que é um cilindro de duplação. E os vazamentos internos, eles ocorrem através do êmbolo, entre o êmbolo e a camisa do cilindro. Tá? Isto muitas vezes por desgaste da vedação, da gacheta. Aí as causas são inúmeras, tá? Podem ser desde um dimensionamento errado, a um desgaste natural ou um desgaste prematuro, que é o mais comum, um desgaste prematuro relacionado à contaminação do sistema através de particulados. Este que seria um outro tema, um outro assunto, tá? Contaminação de sistemas hidráulicos.
mas ele sim é um grande causador, um grande vilão quando a gente fala em relação a desgaste e, por consequência, vazamentos internos. Então, aqui nós temos esse vazamento entre o êmbolo e a camisa. Tá? Este, basicamente, é um vazamento em um atuador hidráulico. Da mesma forma, nós temos os vazamentos que ocorrem nas válvulas direcional. Por quê? Porque o óleo ele tem algumas funções. Tá? Dentre elas, o óleo tem a função de conduzir, de geração de forças, né, no sistema hidráulico, né, de transformação de energia. Ele tem a função de refrigerar o sistema. Num outro tema, num outro dia, falarei um pouco mais sobre isso. Ele tem a função de vedação do sistema. Era nisso que eu queria entrar aqui. Por quê? Porque o óleo, quando você tem as folgas entre as partes móveis bem calibradas, o óleo acaba tendo a função de lubrificação, como no caso de uma válvula direcional hidráulica. Uma válvula direcional de spool ou carretel, ela não tem vedação elastômera internamente entre o corpo da válvula e o spool carretel. Então essa vedação ela é feita através de um filme do óleo hidráulico, do óleo lubrificante. Essas folgas são folgas estamos falando aí de 4 microns, tá? Então, a partir do momento que essas folgas, que geram-se folgas maiores, oriundas de desgaste, tá? Muitas vezes por contaminação, na sua grande maioria, o óleo acaba perdendo essa propriedade ou essa função de vedação, porque você não tem mais aquela calibração, aquele limite de folga que você foi desenvolvido pelo fabricante. Então começam a ocorrer os vazamentos internos. Tá? Da mesma forma que fica mais simples de se exemplificar em um cilindro, na válvula ocorre da mesma forma, os vazamentos internos. Então, quando o sistema começa a gerar desgastes, você começa a ter vazamentos internos nos atuadores, nos cilindros, nas válvulas direcionais. Esses são os principais componentes, os primeiros que acabam sentindo esses vazamentos, tá? E também nas bombas hidráulicas. Logicamente que as bombas elas tentam compensar esses vazamentos, mas chega um momento em que ela vai perdendo eficiência a um ponto que ela não consegue mais compensar esses vazamentos e você é obrigado a substituir a bomba. Tá? Então aí você tem, além do custo de perda de produção, você vai ter o custo de reposição dos componentes, mas esse é um assunto que a gente pode entrar num outro tema, que seria ligado a gerenciamento de contaminação. Dessa forma vai ficar um pouco melhor para exemplificar, para mim explicar como se geram os desgastes prematuros dos componentes. Eu só citei aqui, fiz uma observação, porque a hidráulica ela está ligada, não tem como a gente separar. Mas então esses são os vazamentos internos dentro de um sistema. Agora eu vou puxar aqui a imagem para mim de novo, para me explicar um pouquinho em relação a essas causas, tá, dos vazamentos externos. Voltando aqui então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os vazamentos externos. Vimos que os vazamentos internos, eles são oriundos da sua maior parte de contaminação. Prometo abordar com mais profundidade esse assunto num outro tema, mas os vazamentos externos, a qual a gente viu ali os custos em relação às gotas por minutos, o custo gerado, né, reunindo as informações, organizando as informações, a gente consegue botar de forma monetária, de forma em reais, né? Mas então, assim, para concluir essa questão dos vazamentos externos, existem algumas causas e algumas ações que a gente pode tomar para eliminar isso, para tornar a nossa vida um pouco mais fácil. Antigamente, os sistemas eles eram dotados de tubulações com vedações metal-metal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a maior parte dos vazamentos externos elas estão ligadas a conexões, interligações, tubos, mangueiras, adaptadores. Logicamente que nós temos vazamentos nas hastes de cilindros, é comum se ver também, tá? Mas as tubulações têm um número maior de pontos de vazamento e não é aceitável que tenhamos vazamentos nas tubulações. Conforme eu sempre falei, da mesma forma o exemplo que eu usei na pneumática, eu uso aqui,
É aceitável que ao longo do tempo, na quantidade de ciclos, ocorram alguns vazamentos em sistemas hidráulicos nos componentes dinâmicos. Agora, em componentes estáticos, como tubulação, não é aceitável, adaptadores, interligações, não é aceitável que ocorram vazamentos. Então, voltando aqui, no passado, as tecnologias de mangueiras, conexões, adaptadores, elas eram por vedações nas interligações metal-metal. E isso não se utiliza mais em projetos atuais. E isto pode ser feito, pode ser corrigido, pode ser efetuada uma correção através de um retrofit de máquina ou então correções pontuais. Por exemplo, interligações entre blocos manifolds e adaptadores. No passado se usavam roscas cônicas, NPT. A rosca NPT ela tem a vedação no seu fio de rosca. Então você tem ali apenas um fio de rosca, basicamente, 2 fios de roscas, sendo os responsáveis por vedar essa interligação. Atualmente é aceitável e é recomendável que você utilize conexões de roscas paralelas com vedação com elastômero, por exemplo, uma conexão com rosca BSP, onde você tem uma vedação de anel O-ring, de anel ED, entre o adaptador e o bloco manifold. Da mesma forma, entre as mangueiras, as terminações de mangueiras, os terminais, como chamamos, e os adaptadores, antigamente era comum você utilizar as vedações de conexões. Você vai saber, principalmente você da indústria, você que é da construção civil, mobil, as conexões cônicas, o pessoal conhece como vedação JIC 37 graus. Ainda se utiliza muito, mas hoje existem vedações mais eficientes, como as vedações DKO, as conhecidas vedações DKO, por exemplo, que são vedações cônicas também, porém com vedação através de anéis elastômeros, para terminais de mangueiras, ou então os mais eficientes, se você tiver a condição de aplicar terminais flangeados, onde você tem vedação de face. Aí você pode utilizar elastômero tem alguns materiais de elastômeros de acordo com a classe de pressão a ser aplicada. Isso entre terminais e adaptadores. Em relação a tubulações rígidas, tubulações de cravamento, tubos trefilados, é comum, você que é da indústria, você sabe. Agora, voltando para a indústria de manufatura, as máquinas estáticas, é muito comum serem aplicadas tubulações trefiladas com anel de cravamento, as famosas porca de anilhas. No passado, as anilhas, as vedações eram exclusivamente metal-metal. Você tinha a anilha vedando no cone da conexão apenas metal-metal. Qual é o problema desse tipo de conexão? Tanto a anilha quanto a vedação JIC. É que você, até num primeiro momento, você faz o aperto da conexão e ela vai vedar. Num primeiro momento ela veda. O problema está ligado ao fato de que você não vai aplicar essa conexão, essa mangueira e esquecê-la ali. Ao longo de um tempo, de um período, você vai desmontar por algum motivo. Ou você vai trocar uma mangueira, ou você vai executar uma manutenção, o que seja. Você vai tirar uma bomba e você vai ter que desmontar essa conexão. A partir do momento que você encaixou uma vez e essa conexão ela vai criar uma marca, muitas vezes não é visível. E a partir do momento que você desmonta e monta novamente, a conexão não vai encaixar mais no mesmo lugar. Então ali você vai começar a gerar um ponto de vazamento. Então esta é uma das causas. Isso você não vai encontrar, isso você não vai ler em literatura. Isso é experiência prática, de aplicação. Isso é experiência, conversas com pessoas que já trabalharam em fabricantes de componentes hidráulicos, de terminais de mangueiras. Enfim, isso é a experiência que eu estou trazendo para você em relação às conexões terminais adaptadores, em relação a tubos. Algumas práticas de montagem também são importantes quando falamos em tubos rígidos, tubos trefilados. Quando nós temos uma tubulação muito grande, é interessante aplicarmos em alguns momentos, quando a gente tem um sistema hidráulico com muita pulsação,
é interessante a gente aplicar um sistema de amortecimento. Esse sistema pode ser uma mangueira, em um determinado ponto. Ela vai fazer uma absorção, ela vai absorver um pouco das vibrações e vai fazer com que essa tubulação ela se estabilize um pouco mais, eliminar vazamentos. Tá? Uma outra prática importante em tubulações seriam as fixações das tubulações através de abraçadeiras. Tá? Hoje existem tecnologias, existem produtos melhores, existem abraçadeiras com elementos de poliuretano, onde elas fixam melhor as tubulações e ajudam a eliminar vibrações. Uma outra questão muito importante em relação às mangueiras, já que eu falei de mangueiras como ponto de absorver vibração, são a parte de montagem e qualidade das mangueiras. Tenho várias situações aqui que poderia contar em relação a mangueiras, mas vou contar para você algumas situações a qual nos deparamos ao longo do tempo. Tá? Muitas vezes vale a pena você investir um pouquinho mais num produto de qualidade a qual você não vai se incomodar na análise de custo-benefício. É comum você escutar ou você analisar, quando você for fazer uma mangueira, diferenças de custo entre mangueiras. Tá? Mas nós já aplicamos mangueiras onde existia um problema numa indústria, até não tem por que falar que o segmento da indústria, onde a mangueira ela era submetida a uma pressão de 260 bar, se não me engano, e em ciclos de 16 a 18 ciclos por minuto. E essa mangueira ela não passava de 3 meses. Tá? Nós aplicamos uma mangueira de uma qualidade um pouco melhor e ela durou 1 ano de trabalho. Então, por aí você consegue tirar a conclusão de que um produto, quando ele é um produto bem desenvolvido, você tem um custo-benefício melhor. Porque se você pegar essa mangueira aplicada, ela teve um custo um pouco maior inicial no investimento, mas ela compensou 4 vezes o custo da outra mangueira. Então você teria que comprar 4 mangueiras da mangueira que estava tendo problema a cada 3 meses com o custo de uma mangueira. Então automaticamente essa mangueira saiu muito mais barata. Se você fizesse o custo, a viabilidade, a análise de custo-benefício. Tá? Numa outra aplicação, onde foi feito justamente para poder fazer essa análise, essa diferenciação, existia uma situação, existem alguns segmentos onde tem vários problemas com mangueiras, né? Mangueiras hidráulicas é um problema realmente. Porque existem alguns fabricantes, existem o procedimento, o processo de montagem que muitas vezes não é bem feito e aí acabam se gerando uma série de problemas. Existe a confecção da própria mangueira também, tá? Mas isso a gente pode entrar num assunto detalhar um pouco melhor depois sobre isso. Mas a mangueira, ela na sua concepção, existia uma aplicação onde tinha uma série de problemas com mangueiras, tá? E nós fizemos um comparativo de uma mangueira de uma marca usual, uma mangueira de uma qualidade um pouco melhor, tá? Uma mangueira que o cliente já usava, uma mangueira de uma qualidade um pouco melhor. E depois de 12 meses, as 2 mangueiras foram tiradas em aplicações, máquinas idênticas, tá? Então, na mesma aplicação, em máquinas que executam a mesma função. E a mangueira de qualidade melhor, você conseguia movimentar ela tinha... Porque as mangueiras geralmente trabalham com raio de curvatura, as mangueiras não trabalham uma linha reta. Então você conseguia flexibilizar a mangueira ainda. Isso significa que a mangueira ainda existe integridade na construção física da mangueira. E essa outra mangueira a qual o cliente aplicava, que estava tendo problemas constantes, a mangueira ela já estava rígida, ela já não tinha mais uma elasticidade, uma flexibilidade. Então, automaticamente, a mangueira que tinha uma flexibilidade maior, que tinha uma integridade na sua construção física melhor, ela com certeza ela iria durar muito mais. E a mangueira que estava rígida, logicamente que depois não foi acompanhado mais a situação, tá? Foi feito apenas
O objetivo não era acompanhar para ver o tempo de rompimento, mas era para acompanhar para a qualidade do produto e explanar a qualidade do produto. Consequentemente, a outra mangueira lá, logo em seguida, já estava em ponto de apresentar algum problema relacionado a rompimento, enfim. Então, por vezes, uma mangueira vale-se apenas analisar o custo-benefício dessa aplicação de uma mangueira. Um dos problemas que vale citar aqui em relação à montagem de mangueiras é a relação fabricante dos terminais com o fabricante das mangueiras. Tá? É comum você encontrar e você vê em alguns montadores de mangueiras a mangueira de um tipo, o terminal de outro tipo e a capa do terminal de outro fabricante. Tá? Isso acontece em virtude de custos. Muitas vezes você consegue reduzir custos em relação a isso. Mas isso você gera 3 padrões diferentes de fabricação e você está montando um único produto. É uma combinação muito complicada porque ela é uma combinação passiva de gerar um problema. Tá? Então é muito comum, aliás, se gerar um problema. Então as mangueiras, é interessante você ter um cuidado em relação a isso, não se analisar somente o custo, porque as mangueiras elas têm, o que parece ser simples, elas têm a sua complexidade em relação à montagem, produção, confecção, vulcanização da mangueira, confecção do terminal e montagem do conjunto em si. Tá? Então isso, automaticamente, se você tem um problema numa mangueira, você vai, além de perder o custo investido nessa mangueira, nesse produto, você vai ter o custo de óleo, tá? Jogado fora, de reposição. Dependendo de onde você vai perder esse óleo, você ainda tem uma questão ambiental. E o mais grave de tudo, você vai gerar uma parada de máquina, e essa parada de máquina, sim, que para você é um lucro cessante, você está deixando de ganhar em cima disso, você está deixando de ter lucro, e isso sim é o custo maior, muitas vezes mensurável. Tá? Então vale aqui a recomendação em relação a isso. Então, basicamente, vazamentos externos, eles estão ligados a interligações de adaptadores entre blocos, entre cilindros, adaptadores entre mangueiras, tá? Qualidade de mangueiras, tubulações, por muitas vezes montadas de uma forma equivocada, sem fixações adequadas, sem um amortecimento, um elemento de amortecimento da vibração. Então se tem aí tubulações com altas pulsações, ciclos e pulsações, e automaticamente vai gerar vibração em cima disso. Tá? E você vai ter aí uma montagem inadequada, e isso é um possível problema, é uma possível causa de problema em relação a isso. Tá? Então tubulações são sim uma situação, uma aplicação de um grande índice de vazamento externo. E falo isso, enfatizei aqui, porque não é aceitável que tenhamos essa situação. É aceitável sim em componentes dinâmicos, porém em tubulações não são aceitáveis. Então, o assunto de hoje era ligado a vazamentos externos. Vazamentos internos, prometo falar para você num outro vídeo. Procurei trazer aqui de uma forma que ficasse, trazer custos para você. Pode parecer simples no primeiro momento, mas de fato não é. De fato você precisa saber que existe como resolver as questões de vazamentos. Existem produtos para isso e está na sua mão. Basta você conhecer o produto, basta você conhecer que existe solução para isso e tomar as ações. Então eu gostaria de agradecer você por ter me acompanhado nesse vídeo até aqui. Pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que esse vídeo vai interessar, né? Que você comente aqui também. Sempre procuro pedir para que você comente dos assuntos que você gostaria de ouvir aqui. Eu estou passando um pouco, aleatoriamente, um pouco sobre pneumática, um pouco sobre hidráulica. Estou procurando falar em coisas numa linguagem mais simples e falar de coisas mais simples, começar esses conteúdos, passar para você de uma forma mais simples, para que na sequência, para que ao longo do tempo a gente possa falar um pouco mais de assuntos um pouco mais desenvolvidos, um pouco mais complexos,
desenvolver, aliás, melhor no assunto da hidráulica, da pneumática. Então, deixe seu comentário aqui, compartilhe. Queria agradecer você mais uma vez. Essa apresentação aqui, essa quantidade de esses números que eu apliquei, que eu mostrei para você aqui em relação a vazamentos de óleo, eu vou deixar o link disponível para download ali. Quando você for fazer esse download, vai aparecer um campo ali para que você insira o seu e-mail. Isso é importante para que eu possa ter o seu e-mail e depois informar você dos conteúdos que eu estou postando e passar conteúdos para você, para que você possa se manter informado, tá? Então é para isso. Eu gostaria de pedir aqui que você inserisse seu e-mail, confirmasse depois o seu e-mail, e aí você vai fazer o download do conteúdo aqui que eu expus para você aqui. E por hora era isso. Muito obrigado e até a próxima. Abraço!